No dia seguinte, após as lições, Mr. Gruz encontrou um minuto para perguntar-me em voz baixa: Escreveu, Miss? Sim, escrevi, mas não acrescentei, por enquanto, que minha carta, selada e endereçada, ainda estava em meu bolso. Havia bastante tempo para enviá-la antes de o mensageiro ir à vila. Entre mentes, da parte de meus pupilos, aquela não poderia ter sido uma manhã mais brilhante, mais exemplar. Era como se, no fundo, fossem obrigados a paliar qualquer pequeno atrito recentemente ocorrido. Eles executaram os feitos mais estonteantes de aritmética, superando em muito meu frágil conhecimento, e perpetraram, no maior bom humor, brincadeiras geográficas e históricas. Chamou-me em especial atenção o fato de Miles querer mostrar com que facilidade ele lograva abater-me. Essa criança, que me lembre, realmente vivia num ambiente de beleza e tormento que nenhuma palavra era capaz de traduzir. Existia uma particularidade toda sua em cada impulso que exibia. Jamais houve uma criaturinha natural, ao olho desavisado um modelo de franqueza e liberdade, transfigurado num jovem cavalheiro mais extraordinário ou mais habilidoso. Sempre sentia ser necessário precaver-me contra o deslumbramento da contemplação, pela qual me deixei levar nos primeiros momentos. Controlar o olhar impertinente e o suspiro de desalento com os quais eu tanto atacava quanto rejeitava o enigma de sua expulsão. Pois, afinal, o que fizera esse jovem cavalheiro que tivesse merecido punição? Digamos que pelo que eu conhecia do tenebroso prodígio, a imaginação de todo o mal lhe fora revelada, e todo o senso de justiça que eu tinha dentro de mim ansiava por uma prova de que esse conhecimento alguma vez pudesse ter sido utilizado numa ação. De qualquer modo, ele nunca se portou com maior cavalheirismo do que quando, após um jantar antecipado naquele dia horrendo, veio ter comigo e perguntou-me se não gostaria de ouvi-lo tocar por meia hora. Davi, tocando para Saul, não teria demonstrado um senso de ocasião mais refinado. Foi sem dúvida uma adorável exibição de tato, de magnitude, equivaleu a ele tremedito, sem rodeios. Os verdadeiros heróis de cavalaria, sobre quem adoramos ler, nunca se aproveitam em demasia de uma vantagem. Agora sei a que se refere. Quer dizer que, para ser deixada sozinha e não ser seguida, a senhora cessará de preocupar-se comigo, de espiar-me, não me manterá preso à barra de sua saia, dar-me-á a liberdade de ir e vir. Bem, eu venho, como pode ver, mas não vou. Há muito tempo para isso, e tenho o maior prazer de desfrutar sua companhia, e apenas quero deixar-lhe claro que lutei por um princípio. Pode-se imaginar se resisti a esse apelo ou me deixei acompanhá-lo novamente, de mãos dadas à sala de estudos. Milly sentou-se ao velho piano e tocou como nunca antes, e há aqueles que pensam ter sido preferível que ele estivesse jogando futebol. Só posso dizer que lhes dou toda a razão, pois, ao fim de um período que, sob sua influência, eu parara completamente de mensurar, comecei a ter a estranha sensação de haver dormido em meu posto. Ocorreu após a refeição, junto à lareira da sala de estudos, mas eu não adormecera em absoluto, fizera algo muito pior, eu esquecera. Onde, durante todo esse tempo, estivera Flora? Quando dirigi a pergunta a Miles, ele demorou-se ainda um minuto ao piano, antes de responder, e então apenas disse: Ora, minha querida, como posso saber? Rompendo em seguida numa risada feliz que imediatamente, como se fosse uma espécie de acompanhamento vocal, prolongou numa melodia incoerente e extravagante. Corri para meu quarto, mas sua irmã não estava lá. Então, antes de descer, examinei os outros cômodos. Como não se achava em nenhum lugar por ali, ela de certo estaria com Mr. Gruz, a quem, no conforto gerado por essa teoria, saí de imediato à cata. Encontrei-a onde a havia encontrado na noite anterior, mas ela respondeu à minha rápida interpelação com uma confissão vazia e apavorada de ignorância. Minha amiga apenas surpresa que, após o repasto, eu ficara com as duas crianças, no que tinha uma dose de razão, pois era a primeira vez que permitira que a garotinha saísse de minha vista sem que eu houvesse tomado as providências adequadas. Claro que ela agora só podia estar com as criadas, de modo que a próxima coisa a ser feita seria procurá-la sem ostentar alarme. De pronto conjuramos esse plano entre nós, mas quando, 10 minutos depois, e dando seguimento ao nosso arranjo, encontramo-nos no saguão, foi apenas para reportar que, de ambas as partes,
Após inquirições cautelosas, nós não conseguiríamos localizá-la. Durante um minuto quedamos ali, longe da vista dos criados, trocando expressões mudas de terror, e pude perceber como minha amiga devolvia-me, com altos juros, todas aquelas que desde o princípio eu lhe oferecera. Ela deve estar na parte de cima, ela aventou em seguida, em um dos quartos que a senhorita ainda não vasculhou. Não, ela está longe. Eu tinha chegado a uma conclusão. Saiu de casa. Mr. Gruz cravou meus olhos. Sem um chapéu? Meu olhar naturalmente dizia tudo. Aquela mulher também não anda com a cabeça nua? Flora está com ela. Está com ela? Declarei. Precisamos encontrá-las. Minha mão pressionava o braço de minha amiga, mas ela não conseguiu, oprimida que estava por assunto tão pesaroso, responder a meu estímulo. Comungava ao contrário, ali de pé, com seu próprio desconforto. E onde está o patrãozinho Milles? Oh, ele está com Quint, provavelmente na sala de estudos. Por Deus, Miss, minha opinião, como eu mesma tomei consciência, e portanto, suponho, meu tom de voz até então nunca alcançara uma certeza tão serena. O jogo está em andamento, continuei. Eles executaram o plano com sucesso. Ele descobriu o jeitinho mais divino de distrair-me enquanto ela fugia. Divino? Mr. Gruz ecoou, surpresa. Infernal, então, retruquei, quase contente. Ele também providenciou seu salvo-conduto. Mas vamos. Com um olhar sombrio, ela fitava o andar de cima. Vai deixá-lo? Tanto tempo com Quint? Sim, não importa agora. Nesses momentos, ela sempre acabava agarrando minha mão, logrando dessa forma deter-me um pouco mais. Porém, depois de quedar boquiaberta um instante diante de minha súbita resignação, ela avidamente irrompeu. É por causa de sua carta? Eu rapidamente, à guisa de resposta, apalpei o bolso, saquei a missiva, exibia e então, liberando-me de Mr. Gruz, fui depositá-la no grande aparador do saguão. Luke levará, eu disse ao voltar. Alcancei a porta da frente e descerrei-a. Já estava nos degraus. Minha companheira ainda hesitava. A tempestade da noite e da manhã havia cessado, mas a tarde estava úmida e cinzenta. Adiantei-me pela entrada de veículos enquanto ela estacava a porta. Vai sair sem nada? Que me importa, quando a menina tão pouco pôs nada? Não posso perder tempo vestindo-me, gritei. E se a senhora fizer questão, terei de abandoná-la. Por que não experimenta dar um pulo lá em cima? Com eles? Oh, com esse comentário, a pobre mulher num pronto uniu-se a mim. Seguimos direto para o lago, como era chamado em Bly, e ouso dizer adequadamente chamado, embora possa ter sido uma extensão de água bem menos impressionante do que meus olhos poucos viajados supuseram. Meu conhecimento de massas aquáticas era modesto, e o tanque de Bly, de todo modo, nas poucas ocasiões em que consenti, sob a proteção de meus pupilos, enfrentar-lhe a superfície do velho barco de fundo raso ancorado ali para nosso uso, impressionou-me tanto pela extensão como pelo seu encrespamento de suas águas. O lugar habitual de embarque ficava a 800 metros da residência, mas tive uma convicção íntima de que, onde quer que Flora estivesse, não seria perto da casa. A menina não escapara à minha vigilância para uma aventurazinha qualquer, e, desde o dia da aventura muito maior que tivera com ela à beira do lago, fiquei atenta em nossas caminhadas para a direção que ela mais apreciava tomar. Por isso, agora eu dirigia os passos de Mr. Gruz para um rumo bem determinado, um rumo que a fez, quando ela o percebeu, manifestar uma resistência que traía sua nova estupefação. Está indo para a água, Miss? Acha que está indo no... Ela pode estar lá, embora a profundidade, creio, não seja muito grande. Mas me parece mais provável que esteja no lugar do qual no outro dia vimos juntos aquilo que lhe contei. Quando ela simulou não ter visto, com um autocontrole surpreendente, sempre soube que ela queria voltar para lá sozinha, e agora seu irmão deu-lhe a oportunidade. Mr. Gruz continuava de pé onde havia parado. A senhorita supõe que as crianças realmente falam deles? A isso pude lhe responder com segurança. Elas dizem coisas que, se as ouvíssemos, simplesmente ficaríamos estupefatas. E se ela estiver ali? Sim. Então Miss Jessel também está. Sem sombra de dúvida, a senhora verá. Ah, obrigada, minha amiga exclamou, plantando-se tão firmemente ali que, ao perceber-lhe a relutância, continuei a caminhar sem ela.
Quando cheguei ao lago, porém, vi que ela seguia bem atrás de mim e entendi que, em sua concepção, independentemente do que fosse capaz de suceder-me, o risco de ficar ao meu lado lhe parecia o menor dos perigos. Ela soltou um gemido aliviado quando, por fim, topamos com a visão da maior parte da água sem termos entrevisto a criança. Não havia sinal de Flora no lado mais próximo do banco de areia, onde minha última observação dela me enchera de tanto espanto, e nenhum também na extremidade oposta, onde, exceto por uma margem de cerca de 20 metros, um bosque espesso descia até o lago. Essa expansão aquática, de formato oblongo, era tão estreita se comparada a seu comprimento que, com as extremidades fora de nosso campo de visão, podia ser tomada por um esquálido rio. Olhamos para aquele trecho vazio e senti a sugestão nos olhos de minha amiga. Entendi o que ela quis dizer e respondi com um menear negativo da cabeça. Não, espere. Ela pegou o barco. Minha companheira fitou o ancoradouro vago e, em seguida, correu a olhar pelo lago. Mas onde está? O fato de não o vermos é a prova definitiva. Ela o usou para atravessar o lago, e então conseguiu escondê-lo. Fez tudo sozinha? Aquela criança? Ela não está só. E em ocasiões como esta, não é uma criança. É mulher muito velha. Esquadrinhei com os olhos a margem visível, enquanto Mr. Gruz, mais uma vez, diante do elemento singular que eu lhe oferecia, resignou-se em sua submissão. Em seguida, sugeri que o barco poderia perfeitamente estar num pequeno refúgio formado por um dos recessos do lago, uma reentrância ocultada do lado de cá, por uma projeção do banco de areia ou por uma porção dos arbustos que se aglomeravam perto da água. Mas, se o barco está lá, onde por Deus está ela? Minha colega indagou, aflita. É exatamente isso que precisamos descobrir, e voltei a caminhar. Mas vamos dar toda a volta? Claro, por mais longe que seja. Não nos tomará mais do que 10 minutos. Contudo, é longe o bastante para ter feito a menina preferir não ir caminhando. Ela atravessou direto. Céus! Gritou minha amiga mais uma vez. Minha lógica era forte demais para ela. Arrastei-a em meus calcanhares mesmo assim, e quando chegamos à metade do percurso, num processo tortuoso e cansativo, num terreno muito acidentado e numa ilha sufocada pelo mato circundante, parei para tomar fôlego. Agradecida, deixei que se apoiasse em meu braço, assegurando-lhe que iria me ajudar um bocado. E isso nos pôs de novo em marcha, de modo que, ao cabo de poucos minutos, alcançamos um ponto de onde avistamos o bote, parado no lugar onde eu imaginara que estivesse. Fora intencionalmente abandonado o mais longe possível da vista e amarrado a uma das ripas de uma cerca que vinha dar somente naquele local, na margem, e que servia de ajuda no desembarque. Reconheci, ao olhar para o par de remos curtos e grossos, recolhidos com segurança, o caráter prodigioso que um feito como aquele representava para uma garotinha. Mas já tinha, naquela altura, vivido muitas maravilhas e meu coração já palpitara diante de atitudes mais impressionantes. Havia um portão na cerca pelo qual passamos e que nos levou, após um intervalo insignificante, para o campo aberto. Então, lá está ela, nós duas exclamamos em uníssono. Flora, parada a uma curta distância, sobre a grama, sorria para nós, como se seu espetáculo tivesse agora se completado. O que ela fez em seguida, porém, foi curvar-se para a frente e colher, quase como se estivesse lá só para isso, um grande e feio galho de avenca ressequida. Tive a imediata certeza de que ela acabara de sair do bosque. Flora esperava por nós, sem mover um passo, e reparei na rara solenidade com que nós duas em seguida nos aproximamos dela. A menina continuava a sorrir, e a alcançamos, mas tudo foi feito num silêncio, naquele ponto, já flagrantemente algourento. Mr. Gruz foi a primeira a quebrar o encanto. Ela atirou-se de joelhos e, trazendo a criança ao peito, enlaçou num demorado abraço o corpinho meigo e complacente. Enquanto essa comoção silenciosa prolongava-se, só me restou observar, o que fiz com atenção ainda maior quando vi o rosto de Flora despontar sobre os ombros de minha companheira. Estava sério agora, o brilho o havia abandonado. Mesmo assim, fez recrudescer a dor com que, naquele momento, invejei Mr. Gruz pela simplicidade de sua relação. Durante esse tempo todo, nada mais se passou entre nós, a não ser o fato de Flora ter deixado cair sua ridícula avenca.
O que eu e ela havíamos virtualmente dito entre nós era que pretexto de nada valiam agora. Quando Mr. Gruz finalmente se ergueu, ela segurava a mão da criança, de modo que as duas continuaram paradas na minha frente, e em singular reserva nossa comunhão ficou ainda mais evidente pelo olhar franco que ela me dirigiu. Macacos me mordam, dizia o olhar, se eu falar. Foi Flora que, mirando-me em cândido deslumbramento, falou em primeiro lugar. Impressionava a nossa cabeça descoberta. Onde estão seus chapéus? Onde está o seu, minha querida? Retruquei, sem detença. Eu já havia recuperado o espírito alegre e parecia achar aquilo muito difícil de responder. Onde está Mills? Prosseguiu. Havia algo no pequeno valor daquela frase que me arrasou. Essas 3 palavras ditas por ela foram, num lampejo, como o brilho de uma espada desembainhada, o solavanco numa taça que minha mão por semanas e semanas segurara bem no alto, cheia até a borda, e que agora, mesmo antes de eu falar, senti que transbordava numa enxurrada. Eu lhe contarei se você me contar. Ouvi-me dizer, então escutei o tremor com que me interrompi. Sim, o quê? A aflição de Mr. Gruz acendia-se sobre mim, mas era tarde demais agora, e eu, elegantemente, deitei as claras. Onde, meu bebê? Está Miss Jessel? Assim como sucedeu no adro, com Mills, tudo estava de súbito sobre nós. Por mais que eu soubesse que tal nome não fora nem uma vez proferido entre mim e Flora, o rápido olhar cativado com o qual o semblante da garotinha agora o acolhia fazia que minha ruptura do silêncio soasse razoavelmente com o estilhaçar de uma vidraça. Somou-se ao grito de Mr. Gruz, emitido no mesmo instante e por causa de minha violência, como se para suster o golpe, o guincho de uma criatura aterrorizada, ou melhor, ferida, o qual, em poucos segundos, foi arrematado por meu próprio arquejo. Apertei o braço de minha colega. Ela está ali, está ali. Miss Jessel erguia-se diante de nós no banco de areia da margem oposta, no exato local onde estivera da última vez, e acode-me estranhamente agora a primeira sensação que se produziu em mim, o arrepio de alegria por eu ser enfim capaz de apresentar uma prova. Ela estava lá, portanto eu podia ser perdoada. Ela estava lá, portanto eu não era nem cruel nem louca. Ela estava lá para a pobre e assustada Mr. Gruz, mas estava lá, sobretudo, por Flora. Em nenhum momento dessa tarde monstruosa foi porventura mais extraordinário do que aquele em que, conscientemente, atirei-lhe com a impressão de que, por mais que fosse um demônio macilento e voraz, ela veria e entenderia uma mensagem muda de gratidão. Mantinha-se empertigada num ponto que eu e minha amiga havíamos acabado de deixar, e não faltou a todo o longo alcance de seu desejo nem uma polegada sequer de sua maldade. Essa primeira impressão vívida não durou mais que alguns segundos, durante os quais o pestanejar atordoado de Mr. Gruz na direção que eu apontara pareceu-me sinal supremo de que ela também podia ver afinal, levando-me a precipitar meu olhar para a criança. A revelação da maneira como Flora se portava assustou-me, em verdade, muito mais do que tivesse notado que estava meramente agitada, pois eu de certo não esperara nela uma consternação direta. Preparada e em guarda por efeito de nossa perseguição, ela deveria empenhar-se em não se deixar trair, de modo que logo me chocou o primeiro vestígio de traição que eu, até aquele instante, não previra. O fato de vê-la sem convulsionar sua pequenina face rosada, nem ao menos fingir olhar na direção do prodígio que eu anunciara, mas apenas, em vez disso, volver a mim uma expressão de dura e inabalável gravidade, uma expressão absolutamente nova, sem precedentes, que parecia avaliar-me, acusar-me e julgar-me. Tratava-se de uma façanha que transformou a própria menininha numa figura portentosa. Admirei-me de sua frieza, ainda quando minha convicção de que ela via tudo não podia ter sido maior do que naquele instante. E então, na urgência imediata de defender-me, chamei-a apaixonadamente a testemunhar. Ela está ali, sua pequena infeliz, ali, ali. Sabe disso tão bem quanto eu dissera pouco antes a Mr. Gruz, que, nessas ocasiões, ela não era uma criança, mas uma mulher muitíssimo velha, e minha descrição não poderia ter sido confirmada com maior intensidade pela maneira como ela, consciente de tudo, simplesmente me mostrou, sem concessão ou admissão expressivas, um semblante cada vez mais carregado de uma súbita e assaz rígida condenação.
Eu estava, a essa altura, caso seja possível refazer toda a cena, mais estarrecida com o que posso adequadamente designar como seus modos do que com qualquer outra coisa, embora tivesse percebido, quase ao mesmo tempo, que não podia, de modo algum, esquecer de Mr. Grus. Minha companheira mais velha, no momento seguinte, encarregou-se de apagar tudo, exceto seu próprio rosto ruborizado e seu alto protesto chocado, ao romper em grande desaprovação. Que susto horrível, com toda certeza, Miss! Onde, na face da terra, a senhorita vê alguma coisa? Só pude apertar-lhe o braço com mais força ainda, pois mesmo enquanto ela falava, a nítida presença aviltante assomava, destemida e desobscurecida. Já demorava 1 minuto e demorou enquanto eu continuei, à medida que segurava minha colega, quase a empurrando para a frente e apresentando-lhe aquilo, e apontar-lhe com a mão. Não a vê exatamente como nós a vemos? Quer dizer que não a vê agora? Agora? Ela é maior que um incêndio chamejante. Apenas olhe, minha querida, olhe. Ela olhou, assim como eu, dando-me com seu profundo gemido de negação, repulsa e compaixão. Mistura de sua pena com o alívio de ter sido poupada. A sensação que me atingira mesmo naquele momento de que ela teria me dado razão se fosse capaz. Eu bem que gostaria de ter contado com seu apoio, pois, com esse duro golpe desferido pela prova de que seus olhos estavam irremediavelmente selados, senti minha própria situação desmoronar de forma horrível. Senti, eu vi, minha lívida antecessora empenhar-se de onde estava por minha derrota e percebi, mais do que tudo, o que daquele momento em diante eu teria de enfrentar com a pequena atitude surpreendente de Flora. Contribuí para essa atitude a violenta e imediata intercessão de Mr. Grus, que, mesmo enquanto perfurava meu senso de ruína com seu prodigioso triunfo pessoal, desatou numa fala entrecortada, destinada a infundir coragem. Ela não está lá, minha queridinha, e não tem ninguém ali, e você nunca viu nada, meu doce. Como poderia a pobre Miss Jessel? Quando a pobre Miss Jessel está morta e enterrada? Nós sabemos, não sabemos, meu amor. Ela apelava às tontas para a criança. Não passa de um erro, uma apoquentação e uma brincadeira, e nós vamos para casa o mais rápido possível. Nossa companheira, nesse ponto, reagira com uma estranha e rápida afetação de decoro, e estava as duas de novo com Mr. Grus a seus pés, unidas como em escandalizada oposição contra mim. Flora continuava a fixar-me com sua pequena máscara de desafeição, e naquele mesmo minuto implorei a Deus que me perdoasse por ter visto que, à medida que ela permanecia ali, agarrada ao vestido de nossa amiga, sua incomparável beleza infantil de súbito minguava, desaparecia por completo. Já disse antes aqui, ela mostrava-se literalmente horrivelmente dura. Agora se tornara comum e quase feia. Não sei o que a senhora quer dizer. Não vejo ninguém, não vejo nada, nunca vi. Acho que a senhora é cruel, não gosto da senhora. Então, após esse pronunciamento, que poderia ter sido proferido por uma garotinha atrevida e vulgar das ruas, ela abraçou com mais firmeza Mr. Grus e enterrou na saia dela o medonho rostinho. Nessa posição, rompeu num gemido quase furioso. Leve-me daqui, leve-me daqui. Oh, leve-me para longe dela. De mim? Perguntei, ofegante. Sim, da senhora, ela gritou. Mesmo Mr. Grus lançava-me agora um olhar desalentado. Enquanto isso, eu nada podia fazer, exceto comunicar-me mais uma vez com a figura que, na margem oposta, sem mover-se, na mesma pose rígida de antes, como que captando a distância nessas vozes, estava vividamente ali para assistir a meu desastre, porquanto não estivesse ali a meu serviço. A infeliz criança falara exatamente como se estivesse extraído de uma fonte externa cada uma de suas breves palavras lancinantes, e eu só podia, portanto, no profundo desespero de tudo que era obrigado a aceitar, sacudir a cabeça para ela. Se um dia tivesse duvidado, todas as minhas dúvidas teriam agora desaparecido. Tenho vivido com a verdade miserável, e agora ela apenas fechou o cerco sobre mim. Claro que perdi você, eu interferi, e você percebeu, sob o ditame dela. Mais uma vez encarei, do outro lado do lago, nossa visitante infernal. O modo fácil e perfeito de lidar com a situação. Fiz o melhor que pude, mas perdi você. Adeus. Para Mr. Grus despachei um imperioso, quase desvairado. Vá, vá.
diante do qual, em infinita aflição, mas de posse silenciosa da menina e claramente convencida, a despeito de sua cegueira, de que algo de horrível ocorrera e um colapso nos engolfara, ela retirou-se pelo caminho por onde viéramos, o mais rápido que pôde mover-se. Do que primeiro ocorreu depois de ter sido deixada sozinha, não tenho nenhuma memória subsequente. Apenas sei que, ao cabo de, digamos, um quarto de hora, uma umidade e uma aspereza odorante, resfriando e espicaçando minha aflição, fizeram-me compreender que devo ter me atirado de rosto no chão e dado vazão a um arroubo de dor. Devo ter permanecido ali um bom tempo, chorando e gemendo, pois quando ergui a cabeça, o dia já havia quase findado. Levantei-me e contemplei um momento, através do crepúsculo, o lago Pardacento com sua deserta margem assombrada, e em seguida encetei de volta para casa, meu desolado e difícil percurso. Quando alcancei o portão de cerca, notei que o bote, para minha surpresa, havia desaparecido, dando-me nova oportunidade de refletir sobre o extraordinário controle que Flora tinha da situação. Ela passou a noite pelo mais tácito e devo acrescentar, se a palavra não traísse uma grotesca nota falsa, pelo mais feliz dos arranjos, com Mr. Grus. Não vi nenhuma das duas em meu retorno, mas, por outro lado, vi, como se por, numa ambígua compensação, um bocado de milhas. Eu ouvi tanto, não posso usar outra expressão, que em boa medida valeu mais do que jamais valera. Nenhuma noite que passei em Bray viria a ter a mesma qualidade portentosa, não o bastante, e não o bastante também o mais profundo abismo de desalento que se abriu sobre meus pés. Houvesse com efeito na materialidade esmorecida uma tristeza extraordinariamente doce. Quando voltei a casa, nem ao menos procurei o menino. Simplesmente segui até meu quarto para trocar de roupa e para reparar com uma olhadela no testemunho material do rompimento com Flora. Seus pequenos pertences haviam sido todos retirados. Quando mais tarde, junto à lareira da sala de estudos, a criada costumeira serviu-me chá, não me comprazi, com respeito a meu outro pupilo, em realizar nenhum tipo de interrogatório. Ele tinha sua liberdade agora, podia usufruir dela até o fim. Bem, ele realmente a obtivera, e em parte, pelo menos, ela consistiu em ele chegar por volta das 8 horas e sentar-se comigo em silêncio. Após a remoção dos utensílios do chá, eu apagara as velas e aproximara minha cadeira do fogo. Estava ciente de um frio mortal e senti como se nunca mais fosse capaz de aquecer-me. Por isso, quando ele surgiu, me achava sentada diante do brilho rubro da lareira, perdida em pensamentos. Ele deteve-se um instante à porta, como se para olhar para mim, e então, como se para partilhá-los, veio para o outro lado da lareira e afundou-se na cadeira. Sentamos-nos dois em absoluto silêncio, posto que eu percebesse seu desejo de ficar comigo. Em meu quarto, antes de o novo dia raiar por completo, abri meus olhos e vi Mr. Grus, que acudiu ao meu leito trazendo notícias ainda piores. Flora estava com uma febre tão marcada que uma doença era iminente. Ela passara uma noite de extrema inquietação, uma noite agitada acima de tudo por temores relacionados não com sua antiga, e sim inteiramente com sua atual preceptora. Não era contra a possível reentrada em cena de Miss Jessel que ela protestava. Era notável e apaixonadamente contra a minha. Pus-me sem detença de pé, pois tinha um bocado de perguntas a fazer, ainda mais que era visível que minha amiga agora arregaçava as mangas para enfrentar-me com um novo ânimo. Notei-lhe a atitude assim que apresentei a questão de como ela avaliava a sinceridade da criança em confronto com a minha. Ela persiste em dizer-lhe que não viu nada, ontem ou no passado. A aflição da visitante era de fato grande. Ah, Miss, não é um assunto que se eu possa impregnar a menina. Devo dizer, contudo, que não é como se eu precisasse obrigá-la a falar. A história a fez envelhecer sobremaneira, cada pedacinho dela. Ah, posso vê-la perfeitamente mesmo aqui. Ela ressente-se por tudo na vida tal como uma pequena alta personalidade, da imputação à sua honestidade e, por assim dizer, à sua respeitabilidade. Miss Jessel, de fato, ela é respeitável. A pirralha. A impressão que ela me deu ontem, garanto-lhe, foi a mais estranha de todas. Suplantou todas as demais. Realmente meti os pés pelas mãos. Ela nunca falará comigo de novo. Por mais odioso e obscuro que tenha sido meu desabafo, manteve Mr. Grus em silêncio por um breve momento, e então ela concordou comigo, manifestando uma franqueza que, assegurei-me, visava algum interesse.
Tem razão, Miss. Ela não lhe falará. Comporta-se de modo imperioso a esse respeito. E esse comportamento, resumi, constitui todo o problema que há com ela agora. Esse comportamento podia vê-lo no rosto de minha visitante, sem tirar nem pôr. Ela me pergunta a cada 3 minutos se acha que a senhora virá. Entendo. Eu também, de minha parte, tinha mais do que adivinhado. Ela lhe disse alguma palavra desde ontem? Que não fosse para repudiar sua familiaridade com coisa tão horrenda? Sobre Miss Jessel? Nenhuma, Miss. E é claro, a senhorita sabe, minha amiga acrescentou. Tomei a atitude dela junto ao lago como sinal de que, pelo menos naquele momento e lugar, não havia ninguém. Com certeza, e naturalmente a senhora ainda se baseia na atitude dela. Não a contradigo. Que mais posso fazer? Nada mesmo. A senhora está lidando com a pessoinha mais astuta do mundo. Eles tornaram as crianças, os 2 amigos delas, quero dizer, ainda mais astutos do que a natureza as fez, pois havia material assombroso para prosseguir com seu jogo. Flora agora conseguiu seu desagravo e o manterá até o fim. Sim, Miss, mas que fim? Ora, o de entregar-me a seu tio. Ela me descreverá a ele como a mais desprezível das criaturas. Estremeci diante da justa demonstração da cena que se formou no rosto de Mr. Glues, e durante um minuto pareceu-me que ela podia ver com clareza os 2 juntos. E ele que pensa tão bem da senhorita? Ele tem um jeito estranho, ocorreu-me agora. Eu ri, de prová-lo, mas isso não importa. O que Flora quer é, evidentemente, livrar-se de mim. Minha companheira assentiu com bravura. Não quero jamais voltar a pôr os olhos na senhorita. Então, foi por isso que veio ter comigo? Perguntei, para apressar minha partida? Antes que ela tivesse tempo de responder, porém, contive-a. Pensei muito e tenho uma ideia melhor. Minha partida parecia a coisa certa a fazer, e no domingo estive terrivelmente próxima de encetá-la. Contudo, não serve. A senhora é quem precisa partir. Precisa levar Flora consigo. Minha visitante nessa altura especulou. Mas, por Deus, para onde? Para longe daqui, para longe deles. Para longe, mais do que tudo, de mim. Diretamente para o tio dela. Apenas para que ela possa denunciá-la? Não apenas. Para deixar-me aqui, além do mais, com o meu remédio. Ela ainda se mantinha reticente. E qual é o seu remédio? A sua lealdade, para começar, é a de Miles. Ela olhou-me fixamente. A senhorita não acha que ele não se virará, se tiver chance contra mim? Sim, receio que não está fora de cogitação. De todo modo, quero tentar. Vá embora o quanto antes com Flora e deixe-me a sós com ele. Surpreendeu-me a disposição que eu ainda tinha em reserva, e portanto desconcertou-me um pouco, mas talvez o modo como ela, a despeito de tão refinado exemplo de ânimo, hesitava. Há algo mais, porém, é claro, prossegui. Eles não podem, antes dela partir, ficar juntos nem por 3 segundos. Então, ocorreu-me que apesar do suposto confinamento de Flora desde sua volta do lago, já poderia ser tarde demais. Quer dizer que, perguntei aflita, que eles já se encontraram? Ela enrubesceu bastante. Ah, Miss, não sou tola a esse ponto. Se fui obrigado a sair 3 ou 4 vezes, ela ficou em casa uma dessas oportunidades na guarda de uma das criadas. E no momento, embora ela esteja sozinha, está trancada em segurança. Mas então, houve coisas demais. Mas então o quê? Bem, tem certeza quanto ao pequeno cavalheiro? Não tenho certeza de nada salvo da senhora, mas alimento, desde a última noite, uma nova esperança. Creio que ele quer me dar uma deixa. Acredito de fato que, pobre pequeno e precioso infeliz, ele deseja falar. Na noite passada, diante da lareira, em meio ao silêncio, ele ficou sentado comigo por 2 horas, como se a confissão estivesse por vir. Mr. Glues olhou firme pela janela para o novo dia cinzento que despontava. E ela veio? Não, apesar de eu ter esperado e esperado, confesso que não veio, e foi sem que o silêncio tivesse sido rompido, ou que se fizesse a mais tênue alusão à condição ou à ausência da irmã, que por fim nos despedimos com um beijo. Mesmo assim, continuei, não posso, sabendo que o tio se encontrará com ela, consentir que ele veja o sobrinho sem que eu tenha concedido ao menino, e acima de tudo, porque as coisas correram tão mal, um pouco mais de tempo.
A aparente relutância de minha amiga nesse terreno deixou-me desconcertada. O que quer dizer com mais tempo? Bem, um dia ou dois, realmente, para que me conte tudo. Mills ficará então do meu lado. A senhora pode ver a importância disso, não? Se a confissão não vier, eu apenas terei falhado, e a senhora, na pior das hipóteses, terá me ajudado, fazendo, quando chegar a Londres, tudo o que possa achar apropriado fazer. Assim, eu lhe expus o caso, mas ela continuou por algum tempo tão perdida com outras razões que mais uma vez fui em seu auxílio. A não ser, é claro, arrematei, que realmente não queira ir. Pude ver seu rosto por fim desanuviar-se. Ela estendeu-me a mão como garantia. Eu irei agora cedo. Quis ser muito justa. Se mesmo assim quiser esperar, tomarei providências para que ela não me veja. Não, é o lugar em si. Ela precisa sair daqui. Deteve-me um instante com seu olhar pesaroso. Então veio com o resto. O que pensa está certo? Eu mesmo, Miss. Sim, não posso ficar. O olhar que ela me lançou, junto com a frase, fez-me entrever possibilidades. Quer dizer que, desde ontem, a senhora viu? Ela sacudiu a cabeça com dignidade. Eu ouvi. Ouviu? O que a criança disse? Horrores. Aí está. Ela suspirou com um alívio trágico. Palavra de honra, Miss. Ela diz coisas. Mas, diante dessa evocação, ela sucumbiu. Atirou-se num choro súbito a meu sofá e, como eu a vira fazer antes, deu vazão à sua angústia. Foi com uma atitude bem diferente que me deixei levar. Oh, graças a Deus! Ela pôs-se novamente de pé, num pulo, enxugando os olhos com um gemido. Graças a Deus? Pois isso me justifica. De certo que sim, Miss. Eu não podia ter ansiado por ênfase maior, mas continuei aguardando. Ela se comporta de modo assim tão terrível? Minha colega mal sabia como explicar. Deveras chocante. E o que ela diz de mim? Da senhorita, Miss? Já que me pergunta, está além de qualquer coisa que possa ser dita por uma jovem senhorinha. E não consigo imaginar onde mais ela possa ter ouvido isso. O linguajar ultrajante que ela dirige contra mim? Mas eu consigo. Então rompi numa risada assaz eloquente. Minha gargalhada, no entanto, apenas deixou minha amiga ainda mais sombria. Bem, talvez eu devesse também, já que ouvi esse tipo de linguajar antes. Contudo, mal posso suportá-lo. A pobre prosseguiu enquanto, num mesmo movimento, relanceou o olhar sobre meu criado mudo para o mostrador do meu relógio. Mas preciso voltar. Eu a detive, no entanto. Ah, você não pode suportá-lo? Como posso ficar ao lado dela, a senhorita quer dizer? Ora, apenas por isto, para levá-la daqui, para longe daqui, ela prosseguiu, para longe deles. Ela pode ser diferente, pode libertar-se. Agarrei-a, quase em júbilo. Então, a despeito de ontem, a senhora acredita em tais maquinações? A simples descrição que ela podia fazer acerca delas não necessitava, à luz de sua expressão, ir mais adiante, e ela concedeu-me toda a verdade como nunca antes o fizera. Acredito. Sim, foi uma alegria, e ainda estávamos trabalhando em conjunto. Se podia continuar certa disso, devia importar-me muito pouco com o que mais pudesse ocorrer. O apoio de que precisava na iminência do desastre seria o mesmo que me fora dado em minha primeira urgência de confiança. E se minha amiga pudesse responder por minha honestidade, eu podia responder por todo o resto. Quando estava para me despedir dela, entretanto, fiquei em certa medida embaraçada. Tem mais uma coisa, ocorre-me agora, que de certo precisamos considerar. Minha carta dando alarme chegará à cidade antes da senhora. Percebi com maior clareza que ela estava usando de subterfúgio e que essa atitude por fim a exaurira. Sua carta não foi enviada. Que fim levou? Só Deus sabe. O patrãozinho Mills... Quer dizer que ele a pegou? Perguntei, ofegante. Ela vacilou, mas no fim superou a relutância. Quero dizer que ontem notei, ao regressar com Miss Flora, que a carta não estava onde a senhorita a havia deixado. Mais tarde, à noite, tive a oportunidade de interrogar Luke, e ele declarou não ter reparado nem tocado nela. Diante disso, só nos restou emitir uma para outra suspiros ainda mais profundos, e foi Mr. Gruz quem primeiro se manifestou, num estado de quase exaltação. Está vendo? Sim, vejo que, se Mills a pegou, ele provavelmente a terá lido e destruído. E não vê nada mais?
Encarei-a por um momento com um sorriso triste. Chama-me a atenção que, desta vez, seus olhos estão muito mais abertos do que os meus. Eles de fato estavam, mas ela ainda foi capaz de enrubescer para mostrar que era verdade. Agora posso ver o que ele deve ter feito na escola. Ele lançou-me, em sua agudeza simples, um gesto afirmativo de cabeça, um gesto desiludido, quase cômico. Ele roubava. Revolvi o assunto. Procurei ser mais judiciosa. Bem, talvez. Mr. Goose fitou-me como se me achasse inesperadamente calma. Ele roubava cartas. Ela ignorava as razões de minha tranquilidade, ao cabo de contas bastante rasa. Expliquei-as da melhor forma possível. Espero, então, que tenha tido melhor proveito do que neste caso. A nota de mais a mais que eu pus sobre o aparador ontem, continuei, lhe dará uma vantagem tão escassa, pois ela continha um simples pedido para uma entrevista. Que Miles já deve estar envergonhado por ter ido tão longe por tão pouco. E o que ia por sua mente ontem à noite era precisamente a necessidade de confessar-se. Pareceu-me, naquele instante, que me assenhorava da situação, podendo contemplá-la por inteiro. Deixe-nos a sós, deixe-nos a sós. Eu já estava à porta, apressando-lhe a partida. Vou arrancar a verdade dele. Ele virá até mim e ele confessará. Se confessar, estará salvo. E se estiver salvo, então a senhorita também estará? A boa mulher pregou-me um beijo e se despediu. Eu a salvarei sem ele, ela gritou ao partir. Mas foi logo depois de ela ter partido, e não tardei a sentir sua falta, que a grande aflição em verdade sobreveio. Se me fiava no que ganharia quando me visse a sós com Miles, logo compreendi que no mínimo ganharia uma medida. Em nenhum momento de minha estada, de fato, assaltaram-me tantas apreensões como naquela em que, descendo, descobri que a carruagem levando Mr. Goose e minha jovem pupila já havia transposto os portões. Agora eu estava, disse a mim mesma, face a face com os elementos, e durante grande parte do resto do dia, enquanto combatia minha fraqueza, penitenciei-me por ter sido extraordinariamente impulsiva. Experimentei uma opressão maior do que todas que já vivenciara, ainda mais porque pela primeira vez podia ver no semblante dos outros o reflexo confuso de uma crise sobranceira. O que acontecera naturalmente os deixara curiosos, pois quase nada lhes fora explicado sobre a ação inesperada de minha colega. Contudo, as criadas e os empregados agiam como se nada houvesse acontecido, o que me causou uma exasperação nos nervos, só dissipada quando enfim percebi o que precisava ser feito. Em resumo, foi mantendo o leme sob controle que evitei o naufrágio, e arrisco a dizer que, para suportar a situação, daquela manhã em diante tornei-me muito altiva e muito seca. Acolhi agradecida a certeza de que tinha muito a fazer e alardeei o fato, assim como mostrei, desta vez cá comigo, que podia comportar-me com notável firmeza. Munida dessa atitude, vaguei por 1 hora ou 2 depois, por todo lugar, agindo sem dúvida como se estivesse pronta para o assalto. Então, em proveito de quem quer que fosse, desfilei com um coração pesaroso. A pessoa em proveito de quem, até o jantar, minha ostentação pareceu afetar foi o próprio Miles. Minhas perambulações entre mentes não me trouxeram nenhum vislumbre dele, mas tenderam a alardear com maior ênfase a mudança pela qual nossa relação passara em decorrência dele ter nos igualmente entretido e enganado ao tocar piano no dia anterior. A chancela da publicidade já fora, é claro, inteiramente fornecida pelo confinamento e pela partida da menina, e a própria mudança agora vinha a reboque da não observância da nossa disciplina regular na sala de estudos. Ele já havia desapercebido quando, a caminho do andar inferior, abri sua porta, e depois descobri no térreo que ele já havia tomado o café da manhã, em presença de 2 criadas, com Mr. Goose e a irmã. Ele então saíra, conforme me contaram, para um passeio. Nada mais do que isso. Ponderei, poderia ter expressado melhor seu franco ponto de vista acerca da abrupta transformação em meus afazeres. O que ele agora permitia que esses afazeres constituíssem era questão ainda a ser resolvida. Havia ao menos um estranho alívio, quero dizer, para mim em especial, em renunciar à minha pretensão. Se alguma coisa de tudo isso saltou à tona, é impossível enfatizar o bastante que o que mais se destacou foi o absurdo de vir a prolongar a ficção de que restava algo mais a ser ensinado. Tornou-se bastante evidente que, por meio de pequenos truques tácitos com os quais Miles,
Muito mais do que eu, ocupava-se de cuidar de minha dignidade. Eu fora obrigado a apelar a ele a fim de que me deixasse enfrentá-lo, em Shang, no terreno de sua verdadeira capacidade. De qualquer maneira, Miles tinha sua liberdade agora. Eu nunca mais viria a tocá-lo. Além disso, conforme deixara muito claro na ocasião em que ele veio ter comigo na sala de estudos na noite anterior, não emiti, em referência ao intervalo recém-concluído, nem repto, nem uma insinuação. Já estava absorto demais em minhas outras ideias. Contudo, quando ele por fim apareceu, a dificuldade de aplicá-las ao cúmulo de meu problema, tudo se tornou perfeitamente claro para mim diante da bela presença na qual o que sucedera ainda não havia, à vista desarmada, deitado mancha nem sombra. Para não haver dúvidas na residência acerca do estado sobrancelho que eu cultivava, decretei que as refeições que eu fazia com o garoto deveriam ser servidas, como denominamos, no andar inferior, de modo que me pus a aguardá-lo na faltosa pompa no cômodo de cuja janela eu obtivera de Mr. Gruz, naquele primeiro domingo de terror, meu vislumbre daquilo que seria inadequado chamar de iluminação. Ali, no momento presente, voltei a sentir, pois o sentir repetidas vezes, como meu equilíbrio dependia do sucesso de minha férrea vontade, a vontade de cerrar os olhos com toda a força possível para a verdade de que aquilo com que tinha de lidar era, repulsivamente, contra a natureza. Só me era de fato concebível prosseguir se levasse a natureza em consideração, e em minha confiança, tomando minha monstruosa provação como uma investida contra uma direção incomum. É claro e desagradável, mas que apenas exigia, enfim, sejamos francos, que se apertasse o torniquete da virtude humana usual. Nenhuma tentativa, não obstante, poderia ter requerido maior trato do que essa disposição para suprir, sozinha, toda a natureza, pois como seria capaz de inserir ao menos um pouco desse item suprimido qualquer referência ao que ocorrera? Como, por outro lado, poderia fazer referência sem ensaiar novo mergulho na escuridão repulsiva? Bem, um tipo de resposta acudira-me após algum tempo, e ela me foi confirmada quando entrevi, felizmente, o que era extraordinário acerca de meu pequeno companheiro. Foi, com efeito, como se ele tivesse descoberto naquele exato momento. Assim como, com tanta frequência, descobrira durante as aulas outro modo delicado de me botar à vontade. Não havia iluminação naquele fato que, ao comungarmos nosso isolamento, brotou com um brilho especioso, ainda inaudito, o fato que, mercê da oportunidade, preciosa oportunidade que agora cedera, seria absurdo, no tocante a uma criança dotada de tantos predicados, procrastinar o auxílio que se podia extrair à absoluta inteligência? Por que mais lhe fora dada a inteligência, senão para salvá-lo? Não se poderia, ao alcançar-lhe a mente, arriscar enlaçar com o braço firme o seu caráter? Era como se ele, quando ficamos frente a frente na sala de jantar, me houvesse literalmente mostrado o caminho. O carneiro assado estava à mesa e eu dispensara o serviço dos criados. Miles, antes de nos sentarmos, ficou um momento de mãos no bolso, olhando o pernil. Parecia a ponto de fazer um comentário bem-humorado, mas o que proferiu em seguida foi: "Diga-me, minha querida, é verdade que ela está muito doente?" A pequena Flora? Não tão mal que não possa restabelecer-se em breve. Londres a porá de pé. Bly não lhe fazia mais bem. Venha aqui e sirva-se do carneiro. Vigilante, ele obedeceu-me, levando o prato com cuidado para seu lugar, e, assim que se sentou, prosseguiu. Bly deixou de lhe fazer bem de modo tão terrível e de uma só vez? Não tão de repente quanto possa imaginar. Podia-se antever. Então, por que não a fez ir embora antes? Antes de quê? Antes de ela ficar doente demais para viajar? Vi que não me deixei abater. Ela não está doente demais para viajar, apenas poderia ter ficado, caso continuasse aqui. Esse foi o momento certo para agir. A viagem dissipará a influência. Ah, eu fui magistral, e a liquidará. Entendo. Miles, por falar nisso, também foi magistral. Pôs-se a comer com seus encantadores modos à mesa, que, desde o dia em que chegara, me haviam poupado da rudeza de qualquer reprimenda. O que quer que o levara a ser expulso da escola, com certeza não foram os maus modos durante as refeições. Como sempre, seu comportamento naquela noite foi irrepreensível, embora de certo estivesse se mostrando mais ciente de si. Ele, visivelmente, tentava dar por assentadas mais coisas do que achava.
sem minha assistência, fáceis de fazer, e mergulhou num pacífico silêncio enquanto apreciava sua situação. Nossa refeição foi das mais breves, a minha um vão fingimento, e logo pedi que fosse retirada. Enquanto se realizava a tarefa, Miles ergueu-se de novo com as mãos nos bolsinhos e de costas para mim, de pé, olhava para a ampla janela através da qual, naquele outro dia, eu avistara o que me fizera deter. Permanecemos em silêncio enquanto a criada estava conosco, tão silenciosos como caprichosamente me ocorreu quanto um jovem casal em lua de mel num albergue. Sente-se embaraçado na presença do garçom? Ele se virou somente após a saída do garçom. Bem, enfim, sós. Ah, mais ou menos. Imagino que meu sorriso foi débil. Não de todo. Não seria do nosso agrado, continuei. Não. Suponho que não. Claro que é aos outros. Aos outros, de certo que é aos outros, assenti. Contudo, apesar de haver os outros, ele devolveu, ainda com as mãos nos bolsos, fixo ali na minha frente. Eles não contam. Muito. Sim, com toda a obsequiosidade. Tudo depende. Nesse ponto, porém, ele mais uma vez voltou-se para a janela e, em breve, alcançou-a com um passo vago, ansioso, refletido. Ficou lá por um momento, com a testa grudada à vidraça, contemplando os monótonos arbustos conhecidos e a paisagem árida de novembro. Eu sempre contava com a hipocrisia de meu trabalho, sob o pretexto do qual rumei para o sofá, empertigando-me ali com meu tricô, como repetidas vezes o fizera naqueles momentos de tormenta que descrevi como momentos em que sabia que as crianças estavam entregues a algo do qual eu era excluída. Sujeitei-me com assaz obediência a meu hábito de preparar-me para o pior. Mas uma impressão invulgar atingiu-me enquanto procurava extrair um significado das costas constrangidas do menino. Nada menos do que a impressão de que agora eu não estava excluída. Essa influência cresceu em alguns minutos, atingindo aguda intensidade, e parecia estar associada à percepção direta de que era ele quem positivamente estava excluído. As molduras e o quadriculado da imensa janela eram uma espécie de imagem, para ele, de um certo fracasso. Ele estava admirável, mas não à vontade. Percebi isso com um sobressalto de esperança. Não estaria ele olhando pela vidraça assombrada em busca de algo que não podia ver? E não era a primeira vez em todo o caso que ele experimentava tamanha ausência? A primeira de todas, achei que era um esplêndido presságio. O fato o tornava ansioso, embora ele agisse com cautela. Miles estivera ansioso o dia todo e, mesmo quando, com seu jeitinho adorável de sempre, ele sentara-se à mesa, tivera de recorrer a todo seu geniozinho especial para dissimular a angústia. Quando se virou para mim, era como se esse seu gênio houvesse sucumbido. Bem, acho que estou feliz por Bly não fazer mal a mim. Você certamente parece ter visto Bly nessas últimas 24 horas como nunca antes. Espero, prossegui com gargalhada, que tenha se divertido. Oh sim, nunca fui tão longe, por toda a propriedade, a quilômetros e quilômetros de distância. Nunca me senti tão livre. Ele de fato tinha uma atitude toda sua. Eu só precisava esforçar-me para não lhe ficar atrás. Então, gostou? Ele sorriu, por fim, inseriu em 3 palavras. E a senhora? Um discernimento que eu jamais as ouvira conter. Antes que tivesse tempo de ocupar-me delas, porém, ele continuou como se houvesse pressentindo que aquela era uma impertinência a ser suavizada. Nada pode ser mais agradável do que o modo como a senhora tolera a situação, pois é claro que, se agora estamos juntos sozinhos, é a senhora quem está mais só. Mas espero, ele acrescentou, que não se importe muito. De ter de cuidar de você? Perguntei. Minha querida criança, como posso deixar de me importar? Embora tenha renunciado a todo o direito de usufruir sua companhia, pois você está tão além de mim, eu, pelo menos, a aprecio imensamente. Por que mais teria ficado? Ele pregou os olhos em mim, e a expressão de seu rosto, mais grave agora, pareceu-me a mais bela que eu já ouvira exibir. A senhora ficou só por isso? Certamente, fiquei como sua amiga e por causa do tremendo interesse que tenho em você, até que algo mais proveitoso possa ser feito em seu benefício. Não deveria ficar surpreso. Minha voz tremia tanto que senti ser impossível suprimir-lhe a trepidação. Não se recorda de que lhe assegurei, quando fui sentar-me em sua cama na noite da tempestade, não haver nada no mundo que não faria por você?
Sim, sim, ele, de sua parte, cada vez mais nitidamente nervoso, também precisava dominar o tom de voz, mas se mostrou tão mais bem-sucedido nessa tarefa do que eu, que, rindo em meio a toda a gravidade, conseguiu fingir que estávamos apenas galhofeiros. Só que a promessa, creio, foi para forçar-me a fazer algo para a senhora. Foi em parte para conseguir que você fizesse algo, assenti, mas sabe que não me obedeceu. Ah, sim, ele disse com a mais vívida ansiedade superficial. Queria que eu lhe contasse alguma coisa. É isso, que pusesse para fora, tudo para fora, o que tem em sua mente, você sabe. Ah, então foi por isso que a senhora ficou? Ele falava com uma leveza através da qual eu ainda podia captar um ligeiro tremor de paixão ressentida, mas mal posso começar a descrever o efeito, em mim, do indício de uma submissão, mau grado bastante tênue. Foi como se aquilo pelo que ansiava surgisse afinal apenas com um fito de atordoar-me. Bem, sim, é melhor ser franco a respeito. Foi precisamente por isso. Ele demorou tanto que supus ter sido com o propósito de repudiar o princípio sobre o qual se fundamentou meu curso de ação, mas o que por fim disse foi: quer dizer agora? Aqui? Não poderia haver lugar ou hora mais apropriados. Ele olhou desconfortavelmente em torno e eu tive a rara, ou a esquisita, impressão do primeiro sintoma da aproximação de um receio imediato. Era como se ele estivesse subitamente com medo de mim, o que me pareceu a melhor coisa a ser feito por ele. Entretanto, em meio à própria agonia do esforço, senti ser inútil recorrer à severidade, e ouvir-me no instante seguinte dizer da maneira tão gentil, a ponto que quase soar grotesca: quer sair de novo? Muito, ele me sorria de modo heróico, e a comovente coragem de sua atitude ganhou destaque por ele ter verdadeiramente enrubescido de dor. Ele apanhara seu chapéu, que trouxera consigo, e ficou de pé a girá-lo numa atitude que me encheu, mesmo quando parecia estar chegando a um porto seguro, de perverso horror pelo que eu estava fazendo. Ensaiar fazê-lo, de qualquer maneira, constituía um ato de violência. Pois o que era aquilo afinal salvo a intrusão da ideia da feiura e culpa numa criaturinha indefesa que para mim consistira na revelação das possibilidades de um belo relacionamento? Não era torpe criar para um ser tão extraordinário um mero mal-estar impertinente? Suponho que agora contemple nossa situação com uma clareza que não podia ter tido no momento, pois pareço perceber nossos pobres olhos já alumiados por algum tipo de brilho de antecipação à angústia que nos sobreviria. De modo que andamos em círculos, oprimidos por terrores e escrúpulos, lutadores que não ousavam aproximar-se, mas era pelo outro que cada um de nós temia. A situação nos susteve um pouco mais, à espera e ilesos. Eu lhe contarei tudo, me lhes afirmou. Quero dizer, eu lhe contarei tudo o que quiser. A senhora me fará companhia, e nós dois ficaremos bem, e eu vou lhe contar, prometo, mas não agora. Por que não agora? Minha insistência o fez afastar-se de mim, e mais uma vez voltar à janela, num silêncio durante o qual, entre nós, dava para ouvir um alfinete cair. Então, ele de novo estava na minha frente com o ar de um sujeito por quem, lá fora, uma pessoa que era francamente necessário levar em conta estava aguardando. Tenho de falar com Luke. Eu ainda não o havia obrigado a mentir de modo tão descarado, e envergonhei-me na mesma proporção, mas, por mais horríveis que fossem, suas mentiras contribuíram para a minha verdade. Pensativa, fiz alguns pontos em meu tricô. Bem, vá ver Luke então. Eu esperarei pelo que me prometeu. Apenas em troca, satisfaça-me, antes de sair, um pedido bem mais modesto. Ele assemelhava-se a alguém que, tendo ganhado bastante, era capaz de conceder uma pequena barganha. Bem mais modesto? Sim, uma mera fração do todo. Diga-me. Ah, como meu trabalho ao tricô me entretinha, e eu agia com tamanha displicência. Se, ontem à tarde, do aparador que há no saguão, você pegou, sabe, a minha carta? Minha compreensão de como ele acolheu o pedido foi abalada por algo que só posso descrever como uma forte ruptura de minha atenção. Um golpe que, de início, enquanto eu me punha de pé num salto, forçou-me ao mero movimento cego de acercar-me dele e trazê-lo para perto de mim, e à medida que procurava apoiar-me no móvel mais próximo, de instintivamente mantê-lo de costas para a janela, a aparição com que eu já tivera de lidar ali estava inteira diante de nós. Peter Quint manifestava-se como uma sentinela em frente da prisão. Em seguida,
vi que, vindo de fora, ele atingira a janela. Soube então que, bafejando sobre o vidro e cravando seu olhar através dele, o homem mais uma vez apresentava à sala o rosto pálido da danação. Dizer que no mesmo instante eu havia chegado a uma decisão representa de modo muito grosseiro o que se deu dentro de mim quando contemplei a visão. Contudo, acredito que nenhuma mulher tão atormentada jamais recobrou, em tão breve tempo, o comando da ação. Ocorreu-me, no próprio horror da presença imediata, que a ação consistiria, enquanto via e arrostava o que estava vendo e arrostando, em manter o próprio menino distraído. A inspiração, não posso dar outro nome, foi ter sentido que, de forma tão voluntária, tão transcendente, eu seria capaz de fazê-lo. Era como lutar com um demônio por uma alma humana, e, assim que me dei conta disso, vi como a alma humana, segura diante de mim, no tremor de minhas mãos, à distância de um braço, exibia um nítido orvalhar de transpiração em sua adorável fronte infantil. O semblante que se apresentava na minha frente estava tão lívido quanto o rosto colado na vidraça, e de dentro dele em seguida provei um som, nem baixo nem fraco, mas como se saído de muito longe, que sorvi como uma aragem flagrante. Sim, eu a peguei. Com um gemido de alegria abracei-o, aproximei-o de mim e, enquanto mantinha preso ao peito, onde pude sentir na súbita febre de seu corpinho o tremendo batimento de seu pequeno coração, sustentei o olhar inabalável na coisa à janela, vendo que ela se mexia e mudava de posição. Comparei-a a uma sentinela, mas seu lento gingar, por um instante, assemelhou-se mais ao movimento de uma fera frustrada à espreita da presa. Contudo, minha presente coragem reanimada era tamanha que, para não deixá-la transparecer em demasia, fui obrigado a ocultar, por assim dizer, minha chama. Entre mentes, o brilho do rosto mais uma vez estava à janela, o patife imóvel, como se a absorver e a aguardar. Foram a própria confiança de que eu agora podia desafiá-lo assim, como a positiva certeza, naquela altura, da inconsciência da criança que me fizeram seguir adiante. Por que a apanhou? Para ver o que tinha a dizer sobre mim. Abriu a carta? Abri. Conforme eu afastava um pouco de mim, meus olhos fixavam-se no rosto de Miles, onde a derrocada da zombaria mostrava-me como fora completa a devastação causada pelo mal-estar. Porém, foi prodigioso notar que, em razão de meu sucesso, sua percepção estava afinal cerrada e a comunicação interrompida. Ele sabia que estava em presença, mas não sabia de que, e menos ainda de que eu também estava e que, de minha parte, sabia exatamente do que. E de que importavam essas inquietações se, quando pus meus olhos novamente na janela, apenas vi o ar mais uma vez límpido e, em virtude do meu triunfo pessoal, a influência extinta? Não havia nada ali. Senti que exercia o domínio da situação e que certamente cabia a mim obter tudo. E você não encontrou nada. Dei vazão a meu júbilo. Ele meneou um pouco a cabeça, de modo quase fúnebre, refletido. Nada, nada, nada. Quase gritei de alegria. Nada, nada, ele repetiu com tristeza. Beijei-lhe a testa, estava empapada. Então, o que fez com ela? Queimei-a. Queimou-a? Era agora ou nunca? Era isso que fazia na escola? Oh, o que minha pergunta revelou. Na escola? Você pegava as cartas ou outras coisas? Outras coisas? Ele parecia agora estar pensando em algo muito distante, que somente logrou alcançar pela pressão de sua própria ansiedade. Mas alcançou. Pergunta-me, se eu as roubava? Senti-me corar até a raiz dos cabelos, enquanto refletia se era mais estranho importunar um cavaleiro com tal questão ou vê-lo examiná-la com considerações capazes de fornecer-lhe a própria medida de sua queda. Foi por causa disso que não pôde voltar? A única coisa que ele manifestou foi uma pequena surpresa, quase melancólica. Sabia então que eu não podia voltar? Eu sei de tudo. Ele deitou-me o mais longo e estranho dos olhares. Tudo? Tudo. Portanto você... Mas fui incapaz de repetir. Mas Miles ajudou-me com toda simplicidade. Não, eu não roubei. Meu rosto deve ter-lhe mostrado que acreditava piamente nele. Porém, em minhas mãos, mas foi por puro carinho, sacudiram-me como se lhe perguntassem por quê. Se tudo foi por nada, condenaram-me a meses de tormento. Então,
O que foi que fez? Parecendo sentir uma vaga opressão, ele deslocou o olhar pelo teto e respirou fundo, 2 ou 3 vezes, como se a grande custo. Parecia estar de pé no fundo do oceano, erguendo a vista em busca de uma débil luz verde crepuscular. Bem, eu disse coisas. Só isso? Pensaram que era o bastante. Para o expulsarem? Nunca, é verdade, uma pessoa expulsa mostrou ter menos a explicar do que aquela pequena pessoa. Ele parecia ponderar minha pergunta, mas de um modo bastante distanciado e quase desesperançado. Bem, suponho que não devia ter dito, mas para quem disse essas coisas? Ele, evidentemente, tentava recordar-se, mas desistiu. Havia esquecido. Não sei. Quase sorriu para mim, na desolação de seu abandono, que se de fato naquele momento era praticamente tão completo que eu devia ter cessado meu interrogatório. Mas estava tão excitada, estava cega pela vitória. No entanto, mesmo então, a própria consequência de ter o trazido tão perto já representava uma separação adicional. Foi para todo mundo? Perguntei. Não, foi apenas para... Mas ele sacudiu a cabeça num gesto débil. Não lembro os nomes. Foram tantos assim? Não, apenas uns poucos. Aqueles de quem eu gostava. Aqueles de quem ele gostava? Não era em direção à claridade que eu parecia flutuar, mas sim a uma escuridão ainda maior. E, em um minuto, acudiu-me do fundo de minha própria compaixão o alarme assustador de que ele poderia ser inocente. Foi ao mesmo tempo desconcertante e insondável, pois se ele era inocente, que diabo seria eu? Paralisada enquanto durou, pelo mero roçar da questão, abrandei meu enlace, de modo que, com um suspiro fundo, Miles voltou-me as costas outra vez, o que tolerei, visto que, enquanto ele mirava a janela vazia, considerei não haver nada ali naquele momento de que afastá-lo. Eles repetiram o que você disse? Continuei em seguida. Ele logo se distanciou de mim, ainda respirando com dificuldade e de novo exibindo o ar, mesmo que naquela hora sem rancor de estar confinado contra sua vontade. Mais uma vez, como fizera, olhou para as sombras de fora como se, do que eu havia sustentado até o momento, nada restasse exceto uma indescritível ansiedade. Oh, sim, ele replicou. Devem ter repetido. Aqueles de quem eles gostavam, acrescentou. Havia menos ali do que eu esperara, mas revolvi o assunto. E essas coisas chegaram aos ouvidos dos professores? Oh, sim, ele respondeu com simplicidade, mas não sabia que iriam contar. Os professores não contaram? Nunca contaram. É por isso que lhe pergunto. Ele volveu seu belo rostinho febril para mim de novo. Sim, foi muito mal. Muito mal? O que suponho que às vezes disse, a ponto de escreverem para casa. Sou incapaz de expressar o refinado patos de contradição infundido em tal fala por tal locutor. Apenas sei que no momento subsequente ouvi-me perguntar com força singela, tolice e absurdo. Mas no próximo segundo devo ter soado bastante implacável. Que coisas foram essas? A severidade que eu agora exibira toda para seu juiz, seu executor, mas fez com que ele se afastasse novamente, e esse movimento me fez, num único pulo e com um grito que não consegui sufocar, saltar bem na sua frente, pois lá estava mais uma vez contra a janela, como se para arruinar sua confissão e deter sua resposta, o medonho causador de nosso sofrimento, o rosto pálido da danação. Senti-me nauseada com a derrocada de minha vitória e com todo o retorno da batalha, de forma que a extravagância de meu próprio salto apenas serviu para expor minha aflição. Em meia manobra eu ouvi chegar a um palpite, mas, sabendo que mesmo então ele apenas adivinhava e que a janela ainda estava fora de seu campo de visão, deixei que o impulso se incendiasse, convertendo o clímax de seu desalento na própria prova de sua libertação. Nunca mais, gritei para meu visitante, à medida que procurava apertar o menino contra mim. Ela está aqui? Miles perguntou, ofegante, ao perceber com seus olhos selados para onde dirigi minhas palavras. Então, enquanto seu estranho ela me fazia vacilar, e eu, com um arquejo, ecoava a palavra numa fúria súbita, ele retorquiu, Miss Jessel. Entendi, perplexo, sua suposição. Uma sequência do que fizéramos com Flora, mas que me fez apenas desejar mostrar-lhe que ainda era melhor do que aquilo. Não é Miss Jessel, mas está à janela, bem na nossa frente, está ali, o horror covarde, ali, pela última vez.
Após um segundo, no qual sua cabeça fez o movimento de um cachorro aturdido em busca de um rasto, e então deu uma pequena sacudida desvairada por ar e luz, ele postou-se diante de mim numa cólera lívida, desnorteado, arrastando em vão o olhar pela sala, sem enxergar, embora aos meus sentidos ela agora preenchesse o cômodo como o gosto do veneno, a imensa presença opressora. É ele? Estava tão determinada a obter toda a prova de que precisava que de chofre me converti em gelo para desafiá-lo. A quem se refere? Peter Quint, seu demônio. Seu rosto tornou-se a vasculhar o cômodo, em súplica trêmula. Onde está? Ainda posso ouvir sua suprema entrega do nome e seu tributo à minha devoção. Que lhe importa ele agora, meu encanto? O que ele jamais importará? Eu tenho você, disparei contra a besta, mas ele o perdeu para sempre. Então, para demonstrar meu feito, ali, disse Amílis. Mas ele já havia se virado abruptamente, fitado, cravado os olhos, e nada visto senão o de acalmo. Com o golpe da perda da qual eu tanto me orgulhava, ele rompeu num grito de uma criatura tirada ao abismo. O enlace com que o agarrei podia ter sido o gesto de ampará-lo na queda. Eu o amparei, sim, segurei-o. Pode-se imaginar com que paixão, mas ao cabo de um minuto comecei a sentir o que realmente segurava. Estávamos sozinhos no dia silencioso, e seu pequeno coração, desapossado, não batia mais.